Deixa eu falar uma coisa, cara. Corrupção é uma característica do sistema político brasileiro desde sempre. Assim, o que não dá para aceitar é que você queira fulanizar a corrupção como se ela fosse ali, foi não sei o que quem fez. Sabe, como é que você resolve corrupção? Não é criando espetáculo. É você criando uma reforma política que acabe com os gargalos, como se faz corrupção em todos os governos. Dá alguns exemplos. Primeiro, financiamento de campanha eleitoral. O financiamento privado de campanha eleitoral, eu vejo um discurso muito fácil, que é feito pela turma do Partido Novo, mamãe falei, não sei o que, dizendo, não pode ter financiamento público de campanha, o fundão. Espera um pouquinho. Sabe como é o financiamento de campanha sem financiamento público? Ele é empresarial. Sabe como funciona o financiamento empresarial? É o seguinte, a empresa vai lá, paga a tua campanha. A empresa ela é generosa, ela está pagando a tua campanha porque ela gosta de você, porque ela gosta de seus belos olhos? É lobby. Não, porque ela espera um retorno. Aí ela vai lá, a Odebrecht, a Camargo Corrêa, quem quer que seja, paga a campanha do candidato e depois ela é retribuída com dinheiro público no favorecimento de uma licitação, na aprovação de uma lei que ela vai ganhar bilhões em cima do nosso dinheiro. Isso é a corrupção mais braba que tem. Essa é a porta de entrada para a corrupção. Se você garante um financiamento público de campanha estrito, com contribuições individuais, com um teto baixíssimo, no máximo R$1.000 por pessoa, por CPF, você consegue assegurar, né, um nível maior de independência entre o poder público e o poder privado. Porque a corrupção é uma relação promíscua entre o público e o privado, entre o Estado e a empresa. Com certeza. Certo? Então, você consegue estabelecer isso. Financiamento de campanha é uma das formas de combater a corrupção. Outra forma de combater a corrupção, enfrentar conflito de interesses, que é o que chamam de porta giratória. O que é isso? Banqueiro no Ministério da Economia. Nós temos isso hoje, o Paulo Guedes. Não é o primeiro. Outros governos também tiveram, inclusive, governos progressistas. Certo? O Henrique Meirelles foi presidente do Banco Central no governo do Lula. Está errado. Por quê? Porque um banqueiro, se ele está ali num período no Estado, esse cara sempre foi no mercado financeiro e quando ele acabar aqueles 4 anos, ele vai voltar para o mercado financeiro. Você acha que aquele cara ali vai defender o interesse nacional ou o interesse dos bancos? Quando ele for definir a taxa de juros, a taxa de câmbio. O esquema do Paulo Guedes agora no da offshore é justamente isso. O cara é presidente do conselho que intervém em taxa de câmbio, que vê como o Banco Central vai atuar, como a política econômica vai atuar para baixar, aumentar o dólar, né, fazer swap cambial e tudo mais. E o cara, com o dinheiro que ele tem lá fora no paraíso fiscal, ele ganha quando o dólar aumenta. Ou seja, ele tem Isso um é conflito de incentivo interesse. de não tomar uma decisão em prol do Brasil e sim em prol dele do mesmo. seu interesse. Isso não é ilegal, infelizmente. Não, mas tem que ser. E como você, concordo que estabelece essa ilegalidade? Com uma tem que coisa, vender, o cara tem que vender. uma coisa chamada quarentena. Falar o seguinte, meu irmão, você saiu do mercado financeiro agora, para você entrar no poder público precisa ter uma quarentena de 3 anos. E se você quer depois do poder público voltar ao mercado financeiro, é uma quarentena de mais 3 anos. Você começa a estabelecer um grau de independência maior dos agentes públicos em relação ao setor privado. Mas isso só em caso de cargos de eleição, se diz. Não só, cara. O ministro da Economia não é eleito, o presidente do Banco Central não é eleito. Entendi. É que é tipo, sem querer ser o advogado do diabo aqui, mas sendo um pouquinho. No Ministério da Economia, você meio que quer ter pessoas que se entendam de economia. Tá, mas entender de economia não significa ser ligado a banco. Mas aí vamos lá. Economista. Você, pra vigiar o galinheiro, você vai chamar a raposa, velho? Tá ligado? A raposa cuida do galinheiro. Você vai chamar o cara que é o cara mais pica dos bancos, que ganhou bilhões com os bancos, pra poder gerenciar o banco que, sabe, beneficiar as próprias leis. De juros. Porra, aí é foda, tá ligado? Eu entendo. É sempre assim, velho. Mas é que os caras têm um bom argumento quando eles falam que, pô, eu vou pôr um cara que entende de dinheiro pra cuidar do dinheiro. Depende pra quem que ele cuida. Ser banqueiro. Porque senão ele vai cuidar do interesse dos banqueiros, que são os parceiros dele com quem ele toma o uísque toda sexta-noite. Eu concordo. Eu concordo que não faz sentido você ter um cara que tem incentivo de estar numa posição de poder para ganho próprio. Eu acho que não faz sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que passar uma lei que impede dos banqueiros, por exemplo, mas não é só banqueiro. Vai solucionar esse problema. Deixa eu te dar um exemplo, Monark, não é só banqueiro. É agente de plano de saúde ocupando o Ministério da Saúde. Esse cara vai favorecer o SUS
ou o sistema de saúde privado. É ex-PM vendendo vacina, velho. Tá ligado? Tentando Aí fazer tá a coisa. esculhambação Porra, completa. pelo amor Mas de Deus. Isso tá em todo lugar. Pega, quem cuida da Anatel? A agência reguladora que deveria garantir o nosso direito dos consumidores. Todo mundo aqui tem um celular, quem tá assistindo a gente tem um celular e tal, né? Porra, a TIM precisa fazer uma antena ali porque não tá pegando. A Oi precisa fazer mais antenas. A Vivo e a Claro precisam investir na infraestrutura de não sei onde. Né? Quem regula isso e determina isso? A Anatel. Certo? Quem comanda a Anatel? Gente indicada pelas operadoras. Você acha que ela vai beneficiar quem, Vai cara? fiscalizar como? Tá errado. Não, Isso eu tá no isso eu concordo total com do vocês. Estado brasileiro. Mas como que você impede eles de indicarem pessoas só com essa lei? Eu não vejo esse Dá pra você pulo, entendeu? isso tem precedente internacional. Porque ele pode pegar um economista, que é do amigo dele, Não, mas entendeu? aí E indicar. Mas ele vai ter que burlar. você tem precedentes internacionais. Vamos seguir, entendeu? É que eu penso, quando a gente vai passar uma lei, eu penso na eficiência dela. Qual o propósito dela? Mas- O propósito dela é impedir esse jogo de companheirismo dos caras do privado no público? Se é isso, eu não acho que essa lei realmente cumpre esse papel. Porque ela é muito contornável. Eu posso pensar em Não, estratégias Monark, facilmente. toda lei é contornável, cara. Então, a lei, vamos pensar numa a que lei seja do menos. homicídio É que essa é muito Não, pera um fácil pouquinho. contornável. A lei do homicídio é contornável. Você pode matar alguém e esconder o corpo. Você não fez homicídio. Não, e se você Então, matar assim, alguém com carro, então, assim, aí não dá nada. Não. Porque é uma lei que beneficiava Pessoal, os ricos desde só aquela que época. você ter a lei para estabelecer uma regulamentação e você ter não só a lei, porque a lei como letra, ok. Você ter um sistema investigativo que vá buscar fazer o escrutínio de cada cara que vai para uma posição de responsabilidade no poder público e puxar o histórico do cara e puxar E nem as é tão relações difícil do cara. assim. Não, isso é Sabe plenamente por quê? possível. Sabe por que é fácil? Porque quando os caras pegam uma cientista negra que mentiu no histórico, os caras puxam. É. Pra desclassificar a mina. Entendeu? Quando é pra pegar um ministro negro, os caras puxam tudo. Ah, o diploma é falso de Harvard. Tumultuando do cara. Entendeu? Então, quando é benefício pra aquela visão de mundo, aí os caras tumultuam. Então, quando é pra outra parte, não se faz. Mas eu queria falar uma coisa da Petrobras, cara, que foi o ponto aí, o Monark colocou o negócio da corrupção, a gente acabou entrando nesse assunto de como combater a corrupção, reforma política, combater conflito de interesse e tudo mais. Mas pega a coisa da Petrobras. Todo mundo que tá assistindo a gente, acho que todos nós, eu vim pra cá de carro, certo? Saí do Campo Limpo, vim pra cá de carro. Cara, eu tava com o Cleiton, um parceiro que veio comigo, a gente foi outro dia pra Zona Leste. Saímos lá, tal, fomos pra Zona Leste, botou 100 conto de gasolina. Voltou, tava acendendo a luzinha do Celta. Falei, você é louco. Você é louco. O que pega aí? O Bolsonaro fez esse discurso, que é um discurso fácil também, de ter os governadores estão aumentando o ICMS. Mentira. Mas é mentira. Mentira. O ICMS está estagnado há anos. Por que aumentou o preço da gasolina? A gente precisa falar sobre isso aqui, cara. Da mesma forma que falamos sobre os alimentos e tal. Por que aumentou o preço da gasolina? Porque foi feita uma decisão da Petrobras, no governo do Temer, o presidente da Petrobras era o Pedro Parente, e que o Bolsonaro e o Paulo Guedes mantiveram e assinaram embaixo, que se chama paridade com preço internacional. O que quer dizer isso? A Petrobras ela vai aplicar o preço na bomba, preço da venda da gasolina para o posto, a partir do preço internacional do barril de petróleo. O que é uma excrescência. Por quê? Porque o Brasil é autossuficiente em petróleo. Mas em benefício dos... Em benefício dos acionistas da Acionistas, Petrobras, que isso. são as grandes corporações na Bolsa de Nova York. tem Mas uma- vamos chegar lá. Vamos. O Brasil é autossuficiente em petróleo. Tem país que não, precisa importar todo o petróleo. Aí é óbvio, você vai ter que aplicar o preço internacional, porque você importa no preço internacional. O Brasil não. Ele extrai o suficiente, ele tem uma capacidade de refino imensa, ele tem uma capacidade de logística e transporte e faz chegar no posto e ainda tem uma rede de distribuição. Hoje, se cair um raio num posto de petróleo na Arábia Saudita e pegar fogo, vai aumentar a gasolina em São Paulo e no Rio de Janeiro. Porque vai aumentar a cotação internacional do petróleo, não sei o quê. Sem o menor sentido, porque a gente não importa petróleo da Arábia Saudita. Quem ganha com isso? Refinado não? A gente refina todo. A Não, gente tem hoje- capacidade de refinar todo o A petróleo. gente tem capacidade de refinar aproximadamente 60% a 70% do petróleo produzido no Brasil. Tá, então a gente tem uma necessidade de importação. Mas é pequena. Ela é, 30% não, é menos, considerável. menos de um terço. Tá. Mas a questão não é nem essa, Monark.
A questão é que estão, inclusive, privatizando, entregando para as empresas estrangeiras as refinarias nacionais. Está tendo um processo de desmonte de cabo a rabo da Petrobras. Mas qual é a questão? Você faz a cotação em dólar. O dólar cresce. O preço da gasolina aumenta toda semana. A Petrobras poderia, numa canetada, falar: está revogada a política de paridade de preço e nós vamos adotar a política a partir dos custos de produção. Mas tem um problema se isso acontecer. Qual é? Que não é um problema para todos, mas é um problema para alguns. Para quem? Para alguns, para os acionistas. Lógico, mas Porque é isso na hora tema. que você fizer isso com a Petrobras, vai cair as ações dela assim de um jeito Mas absurdo. deixa eu falar uma coisa, Monark. A E os preocupação... acionistas da Petrobras não são só ricaços, não. Tem muita gente Mas trabalhadora que compra o pequeno Petrobras. acionista, o pequeno acionista da Petrobras é isso. A maior parte dos acionistas da Petrobras estão radicados na Bolsa de Nova York. É a Shell. São grandes corporações petroleiras que têm ações da Petrobras, cara. A minoria Então, tem frações. É em torno do interesse do lobby dessa turma que se mantém o combustível alto para todos nós. Posso dar um exemplo? Isso é um puta absurdo, cara. Posso dar um exemplo também, que muita gente não sabe, às vezes está em casa. Alguns comerciantes sabem. Quando você compra uma loja no shopping, você vai ter ali, vender suas camisetas, suas camisas, você tem esperança que a loja aconteça, né? Então você compra o ponto ali, o ponto custa quanto? Antigamente o ponto custava 200 mil. Agora o ponto não custa mais nada. Você entrou, o shopping fala: graças a Deus entrou alguém, né? Mas você vai lá, monta a sua loja e tal, e aí você assina um contrato. A loja não está indo tão bem. Aí você chega, eu sei porque eu tive uma loja no shopping, eu estou dando exemplo prático, né, mais uma vez. Aí a loja não está indo tão bem. Aí você chega no shopping e fala: ó, tô com problema de pagar aluguel. Porra, 7 pau de aluguel tá foda. Eu tô vendendo 12, 15, às vezes no mês. E o shopping acompanha, para quem não sabe, o shopping acompanha a venda de todas as lojas. Eles têm um programa hoje no computador das lojas que acompanha tudo que você vende. Você lançou um boné, puf, o shopping tá sabendo, ó, o faturamento aumentou. Então o shopping cobra um aluguel ali, 10 mil. Se você vender 50 mil e o contrato é até 40, ele cobra mais porcentagem sobre os 10 mil a mais que você vende. Se você tiver prejuízo, eles não vão te ressarcir. Beleza. Por que tudo isso é feito? Por causa dos acionistas. Então não é só na Petrobras. Isso é um sistema endêmico. E isso é um câncer dentro do comércio. Porque a partir do momento que a loja está indo ruim, ou está indo bem, mas não é mais supletivo para o shopping, você chega lá, vai trocar uma ideia, o cara não. Aí ele vai avaliar. O cara abre o programa assim e avalia. Peraí, os acionistas esse mês tá fraco. Se eu tirar a loja desse cara, é 50 mil de multa. Você acredita no que eu estou te falando? Que o cara tira a sua loja, porque 50 mil de multa é melhor para o acionista do que manter a loja o ano todo. Então você vê como é um câncer e como o capitalismo ele se autocomissera mesmo. Entendeu? Então isso tem que ter medidas protetivas para esse comerciante que tem 15 pessoas que vão depender dele. Ele tem 4 funcionários diretos, 6 funcionários indiretos e quem produz as roupas é mais um monte de gente, velho. Tá ligado? Então, o cara saindo do shopping para um acionista ganhar 40 mil dividido entre 1.000 acionistas, ganhar os 400 reais, 40 reais dele, a mais no mês, para cumprir a meta do sistema, 20 famílias vão passar fome, velho. Isso é muito perverso, porque se ele não fizer, ele é demitido. É isso. O seu... Cara, o Ferrez falando, você arrematou aí. Eu estava lendo um livro sobre indústria farmacêutica. As indústrias farmacêuticas, na maior parte do mundo, os grandes laboratórios, deixaram de investir em vacina, em prevenção. Por quê? Porque é um investimento que custa mais caro e o resultado de lucratividade só vem no longo prazo. Certo? Você investir numa vacina, são anos de pesquisa, blá, 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 e você vai ter o resultado lá na frente. Porque a pressão dos acionistas das grandes corporações é do lucro a curto prazo. O cara comprou a ação, ele quer receber ali o dividendo dele no fim do ano. Rápido. Então, todo o setor econômico vai perdendo a perspectiva de planejamento de longo prazo. E aí, para a indústria farmacêutica, nessa lógica, é muito melhor manter as pessoas doentes, porque ela vai estar ganhando sempre. Vai ficar Você vai administrando remédio, a doença, ficar... comprando remédio, do que você prevenir com vacina ou curar com medicamentos de cura definitiva. Ou liberar medicamentos que já são provados de serem muito eficientes, mas são tabus. Tá. Pois é, não, esse é um outro debate. Certamente, que precisa ser feito. Agora, qual é a questão? A questão é que todo um processo de pesquisa, todo um processo de... Porra, você está falando aí da possibilidade de cura de várias doenças, né?
fique em torno, dominado por uma lógica de rentabilidade econômica, financeira, de curto prazo, e que, assim, é sequestrada. Aí se aparece um CEO, eu virei aqui CEO de uma grande farmacêutica, acho que tem que mudar a lógica. Eu não duro um mês. Não dura. Porque os talvez, acionistas me derrubam. É. e talvez essa... É a lógica. Sim, é o que sistema. funciona, né? Talvez a indústria farmacêutica seja o exemplo mais cruel de todos. Porque a gente ficou sabendo aí há alguns meses de uma criança que estava precisando de um remédio, que é um remédio importado que custa milhões. E a gente está falando de uma vida que vai deixar de existir porque... custa milhões Quem comprar. tem milhões para ficar comprando remédio? Aí você falou num tema, Igor, que eu acho que precisa estar nessa mesa, cara. Que é a ética. A ética não é maleável, irmão. Ética é ética, irmão. Se você sabe que tá errado, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente precisando de remédio, dá remédio. Você tá ligado? Então, assim, a ética não pode ser maleável. Então, além da lei, da liberdade, de tudo, monarca, tem que ter a ética. Você tem que falar, mano, peraí, mano. Esse bagulho não é ético, não, mano. Dar dinheiro pra acionista e milhões de pessoas passar fome. Não é ético, mano. Não é certo. É lei. Mano, racismo foi lei durante muito tempo, Foda-se mano. que é lei. Tá Tem o que é ligado? certo, o que é Escravidão errado. foi lei, mano. Se você Nazismo foi lei, mano. Sim. Então, assim, porra, então o cara acatou. O soldado acatou matar judeu, tá ligado? E era lei, mano. Hoje ele não é condenado no tribunal, ele é condenado, porque o Estado estava errado, tá ligado? Então, muitas vezes, o Estado, e a maioria das vezes, inclusive, agora, se o Estado serve pra controlar, para poder organizar a vida da população, porque é para isso que a gente paga imposto, né? Aparentemente, que é para poder falar, ó, faz por mim que eu não sei, velho, não sei finanças, me dá meu 13º, eu não sei finança. Aí de repente falou, não, se foda com o seu 13º agora, você não sabe finanças, também não quero saber. Falou, peraí, mas o Estado não tinha que me proteger? Por que o Estado tá me cerceando, me limitando e me assassinando? Por que eu tô morrendo em favela do lado de córrego, tá ligado? Vivendo como barata, com rato, com suicida, com assassino, tá ligado? Se era para poder eu ter um mínimo de dignidade e oportunidade de estar trabalhando. E as pessoas não estão pedindo nada demais, mano. Ninguém quer viver de ajuda disso e daquilo. As pessoas querem trabalhar. Que eu saiba, quem lota ônibus de manhã é periférico, mano. Eu nunca vi em bairro Nobre, Genópolis, ônibus lotado. Toda vez que eu pego um ônibus no Genópolis, tá vaziozão. Suave ar-condicionado, musiquinha ambiente, propaganda. É, papai. Agora na periferia o bagulho é milhão, todo mundo lá, pá, pendurado, fazendo academia de pobre. E aí os caras vêm dizer que nós